Aleluia. O véu foi rasgado e nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Absolutamente nada pode te separar do amor de Jesus. A mensagem encontra-se no livro de Lucas, encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo número 5, que diz assim: Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. E notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou às multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: Agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e nada pegamos, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou homem pecador. Aleluia. O primeiro encontro de Jesus com Pedro foi exatamente no barco. Você tem que entender uma coisa: que não é você quem encontra Jesus, é Ele quem vai ao seu encontro. E quando você olha nos olhos dele e vê aquilo que ele está fazendo ao seu redor, nós reconhecemos: Senhor, nós não somos dignos, afaste-se de mim. Essa foi a palavra que Pedro falou para Jesus. Porque Pedro, frustrado, pescou a noite toda e não pegou nada. E Jesus aparece do nada. Do nada Jesus aparece e diz: lança tua rede. E Pedro diz: mas pescamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu lançarei. Alguém aqui sabe o trabalho que dá limpar as redes e lançar uma rede? Pedro, ele sempre foi um homem com fé, um homem que ouvia muito Jesus. Quando Jesus pediu para pegar a moeda da boca do peixe, Pedro não ficou perguntando qual era o peixe. Pedro simplesmente agarrou o peixe e retirou a moeda da boca. E quando Jesus pede para que ele lance a rede, ele está dizendo: sobre a tua palavra, Senhor, eu lançarei. Pedro, ele sempre se identificou. E eu entendo, no decorrer da história, o porquê que Jesus chamou Pedro. Jesus nunca desistiu de Pedro. Jesus nunca abriu mão de Pedro. Jesus nunca disse para Pedro largar a espada. Ele só disse: no dia que tu te converteres. Essa foi a única palavra de Jesus.
Pedro, ele foi o cara mais nervoso, o cara que mais fez arte, o cara mais bravo. Mas Pedro tinha algo que Jesus identificava nele: a sua fé. Pedro encontrou Jesus, Jesus encontrou Pedro, e a partir dali Jesus disse: agora segue-me. Pedro, naquele momento, com os barcos cheios, ele podia dizer: não, agora está tudo bem, eu já estou com os barcos cheios, por que eu vou te seguir? Agora eu vou ficar bem, estou tranquilo. Quando na verdade ele reconheceu que aquilo que Jesus fez não era nada perto daquilo que ele ainda poderia fazer. Jesus poderia fazer ainda algo extraordinário, e isso que encheu os olhos de Pedro. Isso foi com o que fez ele abandonar o barco, foi isso que fez ele andar atrás de Jesus. Pedrão, como todos conheciam, ele sempre andou atrás de Jesus. Sempre estava com Jesus, sempre dizendo: Jesus, eu vou contigo até a morte. Eu vou estar do teu lado, Jesus. Não, você não está entendendo. Eu vou para a morte contigo. E Jesus um dia, quando Pedro fala isso, simplesmente ele sorri e diz: Pedro, hoje mesmo Satanás veio pedir para cirandar você. Para quem não conhece, cirandar é bater o trigo. Satanás queria bater em Pedro, no sentido literário. Satanás, na verdade, queria bater Pedro, provar a Pedro se realmente ele era trigo, se realmente ele estaria com Jesus. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Jesus não disse que iria livrar ele da provação, mas Jesus disse que iria orar ao Pai para que a fé de Pedro não desfalecesse. E a fé de Pedro foi abalada quando ele negou o Cristo por 3 vezes. Ali foi a ciranda de Pedro. Quando ele caiu em si, ele não suportou. Pedro retornou justamente para o lugar de onde Jesus tinha tirado. Voltou a fazer aquilo que ele sabia fazer. Eu creio que essa palavra hoje está indo de encontro ao seu coração. Muitas vezes você já voltou exatamente para onde Jesus um dia te resgatou. Justamente para onde um dia Jesus manifestou coisas extraordinárias na sua vida, que te convenceram a seguir Ele, que te convenceram a caminhar com Ele, que te convenceram a estar com Ele, a dizer: Jesus, eu não te largo por nada. E Pedro, ele volta lá para o seu barco. Só que Pedro, como ele era um líder, muitos dos discípulos disseram: nós vamos juntos. Cuidado, para onde você está indo, você pode estar levando muitas pessoas consigo. Só que Jesus, ele viu em Pedro algo. E quando Jesus ressuscita, Jesus volta a caminhar novamente. Vai ao encontro de Pedro. E a pergunta que Jesus faz para Pedro é: Pedro, tu me amas mais do que estes peixes?
A pergunta que Jesus está fazendo para você nessa noite é: tu me amas mais do que isso que você está fazendo agora? E Pedro diz: eu te amo, Jesus. E Jesus diz: então, cuida das minhas ovelhas. E 3 vezes Jesus perguntou a Pedro: tu me amas, Pedro? Independente do que aconteceu, independente de como a sua fé foi provada, Jesus está indo novamente para o lugar onde ele te resgatou. Ele está caminhando novamente para o lugar que ele te resgatou, para reafirmar o chamado que ele tem na sua vida. Naquele momento ele estava reafirmando: Pedro, as minhas palavras sobre a tua vida não foram em vão. As minhas palavras, as minhas promessas sobre a sua vida não foram em vão. Hoje eu estou confiando as minhas ovelhas nas tuas mãos. Aleluia.